Imagine um homem tão ousado, tão convicto, que se levantou sozinho contra um rei perverso, uma nação corrompida e centenas de falsos profetas. E venceu. Um homem comum, mas com uma fé que fez fogo cair do céu. Que orou, e os céus se fecharam por 3 anos. Esse homem não veio de uma linhagem nobre. Não usava coroas, não comandava exércitos, mas se tornou um dos nomes mais temidos e reverenciados da história bíblica. Elias. Hoje você vai conhecer a trajetória completa do profeta que desafiou reinos, enfrentou o medo, venceu a solidão e foi levado aos céus sem provar a morte. A história de Elias começa de forma abrupta, sem introdução, sem genealogia, sem contexto. A Bíblia apenas diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. E isso já diz muito. Elias não vem de Jerusalém, nem de uma cidade importante. Ele é do vilarejo de Tisbe, nas montanhas de Gileade, uma região marginal, de gente simples, endurecida pelas dificuldades. Mas o que esse homem tem é coragem e convicção. E uma missão clara dada por Deus: confrontar o rei. E o rei naquele tempo era Acabe, casado com Jezabel do corrupto, idólatra, inimigo da aliança com Deus. Sob o comando de Acabe, o povo de Israel havia abandonado a adoração ao Senhor. Baal havia tomado o lugar de Deus nos altares. A idolatria, a imoralidade e a injustiça tomavam conta da nação. E então, Elias aparece diante do trono e declara: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Essa não é apenas uma previsão, é uma sentença e um confronto direto contra o deus Baal, que era considerado o deus da fertilidade e da chuva. Elias, sozinho, está desafiando um rei, uma rainha e toda a estrutura espiritual da nação. Logo após essa declaração, Deus orienta Elias a se esconder. Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Ali, isolado, Elias bebe da água do ribeiro e é alimentado por corvos. Corvos, animais considerados impuros pela lei, mas usados por Deus para sustentar seu servo. Porque quando Deus envia, ele sustenta, mesmo que para isso use meios improváveis. Mas o ribeiro seca, a seca se espalha, a crise se intensifica, e Deus envia Elias para outro lugar improvável, a casa de uma viúva, em Sarepta. Sarepta ficava em território de Sidom, terra da própria Jezabel, ou seja, Deus envia seu profeta para o coração do território inimigo. E lá, Elias encontra uma viúva preparando a última refeição com seu filho. Ela só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, mas Elias diz: faz primeiro para mim. Não por egoísmo, mas como um teste de fé. E a viúva obedece. E então, o milagre acontece. A farinha não acaba, o azeite não seca, e todos sobrevivem. Mas então, o filho da viúva morre. E o texto diz que Elias leva o menino para o quarto, clama a Deus e o menino volta à vida. Esse é o primeiro registro bíblico de uma ressurreição. E acontece nas mãos de Elias. 3 anos se passam. A seca castiga a terra. A fome se espalha, mas o povo ainda não se volta para Deus. Então Deus fala com Elias novamente. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias obedece, mas antes da chuva, viria o confronto, o mais dramático da sua vida. Elias propõe um desafio. Reúnam todo o povo no Monte Carmelo. Tragam os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Hoje vamos descobrir quem é Deus de verdade. O palco está montado. De um lado, centenas de profetas pagãos. Do outro, Elias, sozinho, 2 altares, 2 bois, um único desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal começam. Clamam, dançam, gritam. Nada acontece. Elias observa. E até ironiza. Gritem mais alto. Talvez ele esteja dormindo. Ou viajando. Então chega a vez de Elias. Ele restaura o altar do Senhor, coloca a oferta, manda encharcar tudo com água. E então, ora: ó Senhor, Deus de Abraão,
Isaque e Israel, que hoje se saiba que tu és Deus em Israel. E o fogo desce. Consome o altar, a oferta, as pedras, a água, o povo se prostra. Os profetas de Baal são julgados. Elias vence. Deus é glorificado. E logo em seguida, a chuva vem. Depois de 3 anos de céu fechado, a terra volta a respirar, porque onde há arrependimento, há restauração. A vitória no Carmelo foi estrondosa. O fogo caiu. O povo se prostrou. A chuva voltou. Elias tinha vencido o maior desafio da sua vida. Mas Jezabel não se rendeu. Ela não se converteu, não se calou, não fugiu. Ela mandou uma ameaça direta. Que os deuses me castiguem severamente, se amanhã, a esta hora, você ainda estiver vivo. Elias treme. O mesmo homem que enfrentou sozinho 850 profetas, agora sente medo de uma mulher que governa com fúria e manipulação. E ele corre. Ele, o profeta do fogo, o profeta da palavra, o profeta da coragem, entra em colapso. Ele foge para o deserto. Não tem plano, não tem direção, só quer sumir. Deita-se debaixo de um arbusto, sozinho, exausto, quebrado, e diz: basta, já chega. Tira a minha vida, Senhor. Não é só medo, é frustração, é esgotamento físico, emocional e espiritual. É a dor de quem fez tudo certo. E ainda assim se sente derrotado. Elias sente que fracassou, que não valeu a pena, que está só. Mas Deus não repreende, não grita, não exige. Ele envia um anjo. E o anjo toca Elias, com cuidado, com respeito, sem palavras, apenas um gesto. E junto ao toque, um pão fresco e uma jarra de água. E depois, o anjo diz: levanta-te e come, porque o caminho será longo. Elias come, bebe e dorme novamente. O anjo volta, toca de novo, repete: levanta-te e come. É assim que Deus trata seus servos exaustos, com alimento, com descanso, com compaixão. Fortalecido, Elias caminha por 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo monte onde Moisés viu a glória de Deus. Ali, ele se esconde numa caverna, e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? A resposta é um desabafo. Tenho sido zeloso por ti, mas estou só. Todos te abandonaram, só eu fiquei. E Deus responde de forma surpreendente. Ele não aparece no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Aparece num sussurro. Porque às vezes, o que mais precisamos não é de espetáculo, é de presença. Deus fala no silêncio, no íntimo, no momento mais frágil. E então, ele revela: ainda tenho 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal. E dá a Elias uma nova missão. Unge novos líderes. Treina um sucessor. Prepara o futuro. Porque mesmo quando você acha que tudo acabou, Deus ainda tem planos. Elias sai do monte com uma nova missão. Deus não o descarta por causa do seu colapso. Pelo contrário, o reintegra com honra. Ele volta a andar, volta a ouvir, volta a obedecer. E encontra Eliseu, um jovem lavrador. Alguém comum, arando a terra, com as mãos sujas de trabalho. Elias passa e lança sobre ele seu manto. Esse gesto é simbólico, é um chamado, é o início de um legado. Eliseu abandona tudo e segue Elias. Mas não para assumir de imediato. Ele serve, caminha junto, observa, aprende. Elias entende que sua jornada não termina com ele, porque profetas passam. Mas o propósito de Deus continua. E ao longo dos próximos anos, Elias ainda confrontaria reis, condenaria injustiças e veria sinais do poder de Deus. Mas seu foco agora estava em formar o próximo, em transmitir o fogo, em garantir que a voz de Deus não fosse silenciada. O mesmo homem que orou por fogo e por chuva, agora semeava algo ainda mais importante: continuidade. E então chega o momento mais impressionante da vida de Elias. Ele sabe que o fim está próximo. Mas seu fim não seria morte. Ele e Eliseu caminham juntos. Passam por Gilgal, Betel, Jericó. A cada lugar, profetas surgem e dizem: você sabe que hoje o Senhor levará seu mestre? E Eliseu responde:
Sei. Mas calem-se. Ele não quer distrações. Quer aproveitar os últimos momentos com seu mestre. Então, chegam ao Jordão. E Elias faz um último milagre. Toma seu manto, toca as águas e o rio se abre. Ambos atravessam a seco. Elias pergunta: "O que você quer que eu te faça antes que eu seja levado?" E Eliseu responde: "Peço por porção dobrada do teu espírito." Elias não promete, mas diz: "Se me vires quando for levado, será teu." E então, acontece. Um carro de fogo aparece. Cavalos de fogo o separam. E Elias é levado ao céu. Num redemoinho, sem morrer, sem sepultura, sem fim humano. E Eliseu grita: meu pai, carros e cavaleiros de Israel." O manto cai. O legado continua. Elias entra para a história como o profeta que confrontou reis, chamou o povo ao arrependimento. Fez milagres, viu Deus no silêncio, formou discípulos e foi levado ao céu sem provar a morte. A história de Elias não é só sobre o passado, é sobre o que Deus pode fazer com alguém comum, que decide obedecer. Elias não era perfeito. Teve medo, crise, solidão. Mas foi usado por Deus em momentos cruciais da história. E sua jornada mostra que coragem nem sempre é ausência de medo. Fé não significa ausência de cansaço, e obediência é mais poderosa do que a força. Talvez você esteja num momento de confronto, ou de fuga. Talvez esteja no Carmelo, ou no deserto, na história, ou na caverna. Mas Deus ainda fala, ainda alimenta, ainda envia e ainda levanta pessoas como Elias. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda age, mesmo nos tempos difíceis. E se você quer ver outras histórias bíblicas explicadas como essa, inscreva-se no canal, porque os profetas podem ter ido, mas a voz de Deus ainda ecoa.